A infância é um terreno que a gente vai pisar a vida inteira. A vida toda. A gente tem que anotar isso aí. Não fica lá. E a identidade muitas vezes nasce de uma forma de proteção. A pessoa usa uma casca, mas não é a pessoa de verdade. E a pergunta é: você tem que ter muita coragem para responder para si mesmo. Quais crenças te prendem? O que está te prendendo para ser mais feliz? A gente começa a acreditar em algumas histórias que falaram da gente. Ah, você é assim, você é aquilo. Ah, você é não sei o quê. Lá em casa, eu sempre gosto de usar exemplos, gente, para ficar mais prático. Quando a gente está com raiva do nosso filho, alguma coisa acontece, eu sempre falo pro Daniel, eu já faço isso há muito tempo. Você é... Não é você é. O seu comportamento não tá legal. Porque quando a gente fala que a pessoa é vindo de pai e mãe, é muito sério. Você é lesada. Você é muito desengonçada. Burra. Seu irmão consegue. Você não consegue. Tem jeito não. Esse menino tem jeito não. Não é assim? Porque boa parte foi criada assim. E lá em casa, a gente costuma falar assim: seu comportamento não é legal. Isso não é você. Quem é você? Aí ele fala: sou forte e corajoso. O que você é? Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus é isso? Não é. Então, às vezes, a gente insere palavras ferrenhas na vida dos nossos filhos, do nosso marido, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Você é. Quem é você para falar que é o outro? Nós temos muito cuidado para falar com as pessoas. Olha, esse comportamento não é legal. Isso não combina com você. Mesmo a pessoa está causando. Gente, meu filho causa, viu? Causa. Mas da minha boca não sai palavra de maldição. Não sai. Não sai. Da minha não. Eu não aceito. Então, tudo isso, essas crenças começam na vida da gente, no ambiente, na ambiência que a gente viveu. E eu pergunto, quantas dessas histórias hoje você carrega na sua bagagem? Pensa em alguma coisa assim, fecha o olho. Pensa aí, o que está carregando? Eu falando com uma amiga esses dias, porque eu sou assim. Não, eu sou assim. Aí começa a botar para baixo. Alguém já deve ter percebido. Para de falar isso. Não fala palavra negativa. Eu não aceito. Você não é assim. Porque já é acostumado a ouvir, a viver e acha que é normal. Gente, a pessoa que a gente tem que mais ser má não é ser narcisista, não. Somos nós. Eu sou a mulher mais linda do mundo, mas eu vou dizer, eu me acho maravilhosa. Sim, né? Eu me acho assim. Mas eu falo assim, que a gente tem que se amar. Se a gente não se amar, aquele velho ditado, quem que vai achar a gente o máximo? A gente começa a ser o máximo pelo andar, pela postura do olhar, pelo sorriso. Está assim, para fora. A forma que a gente anda, que a gente olha nos olhos das pessoas, fala muito da gente. Postura. Então eu digo, quantas dessas histórias você carrega hoje? Ou é sempre culpa minha? A verdade é que essas não são verdades que foram colocadas na sua vida. São inverdades. E tudo que foi construído, que foram construções que foram feitas na sua vida, pode ser desconstruído, tijolinho por tijolinho. Ouviram falar da síndrome da Gabriela, que já tem? Acho que todo mundo, né? Não? Alguém sabe a síndrome da Gabriela? Tava uma outra situação.
A minha amiga, eu sou assim mesmo, eu falo tudo, eu não sei o que, não sei o que. Eu falei, tu é Gabriela? Ela, Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é história, eu já criei duas síndromes hoje, né? Da Mulher Maravilha e da Gabriela. Não, gente, não tem síndrome, eu não sou assim. Você sabia que o cérebro da gente é neuroplástico? É ciência pura. Nosso cérebro ele é adaptável, ele é muito inteligente. A partir do momento que a gente começa a querer mudar, a gente pode mudar nosso modo de pensar. Não é de um dia para o outro, são hábitos. Demora um pouquinho, mas a gente consegue mudar. Porque eu aprendi isso com a minha mãe, eu sou assim, a minha família é assim. Vai continuar assim se pensar assim. Eu vim do contexto familiar totalmente desfavorável. Totalmente. O meu pai foi embora quando eu tinha 2 anos de idade. Largou minha mãe com 17 anos, uma criança, 18. Era uma criança cuidando da outra. E a minha mãe ficou depressiva. Uma menina, ela tinha vergonha da vida dela. Hoje eu botei no livro, por isso que eu estou abrindo, tá, gente? E eu olhei para aquele cenário e falei, meu Deus, existe algo, não sei se vocês sabem na vida, que eu vou entrar no outro bloco lá na frente. Ou agir, ou a gente repele. Repete ou repele. Só que desde pequena, eu passei a olhar a vida de uma forma assim... Deus, por isso que eu falei lá fora, Deus ele não gosta de mim, ele me ama muito, muito. Então eu sempre tive um olhar assim, eu falei, olhar para minha mãe, eu olhei assim, não, a mamãe tá doente. Eu já falava, bem novinha, disse, não, eu não quero essa vida para mim. Então, por isso que eu acho que eu sempre fui muito agitada, assim. Aí quando falam assim, porque teu filho isso aqui, até tu fala, sangue não é água. Eu falei, pois é. Minha sogra adora, porque ela acha que tudo é sangue meu, né? O filho dela não faz nada, é ótimo. Tudo a culpa da mãe, entendeu? Mas gente, eu não era gente mesmo, não. Eu não era. Grave, né? Gravíssimo, né? Por isso que eu digo, Dan, tem jeito. Meu filho tem jeito. Ser grande. E daí eu olhava para aquilo e falei, gente, eu não quero isso para minha vida. Então desde cedo eu procurava coisa para fazer, eu queria ser primeiro na escola, era medalha, era não sei o quê, engolia livros. Meus primos andavam lá no meu quarto até hoje. A gente já foi criado só com homem. Esse final de semana a gente viajou, eles fizeram guerra de bomba um pro outro. Não deixaram eu entrar por causa do cabelo, eu ia estar junto. Só homem. Eu tive que aprender a sobreviver, pra vocês terem noção. Né, todos. E aí, eu tive que me virar. Eu tive que realmente ressignificar a minha vida. Porque senão eu ia repetir a mesma situação da minha mãe. Entendeu? Então, Deus sempre colocou pessoas na minha vida. Eu agarrava as oportunidades. Até hoje, gente, todo lugar que eu passei, que eu trabalhei, eu tenho pessoas para a minha vida pro resto da vida. A Cacau é uma que eu falo que ela eu chamo de mãe. Te amo. Cacau, ela me conheceu, eu tinha 17 anos de idade. Eu queria pagar minha faculdade na época. E eu falei, Cacau, arruma umas coisas aí pra mim. Aí depois ela botou no Bradesco. Eu conheci a Vera. A Verinha, né? Então, assim, fui trabalhar no Bradesco. Assim, Deus foi colocando pessoas na minha vida. E que essas pessoas estão até hoje comigo. Porque eu atraí isso pra minha vida. Porque eu decidi, eu repeli. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero diferente. E aí eu volto pra vocês. Dá pra fazer diferente. Não tem negócio de idade, não. O cérebro da gente trabalha. No momento que a gente quiser fazer. A forma como você se vê vai definir quem você acredita que é. Então, se você olha no espelho e você vê uma pessoa, não, é isso mesmo. Vou ficar aqui. Acho que é esse aqui mesmo pra mim. Gente, vocês precisam descobrir o propósito de vocês. Eu posso ajudar vocês com isso, é sério. Tá? Descubram o propósito. Por que vocês estão aqui?
Eu fiz transição de carreira, estou com 4 meses, gente, eu nunca fui tão feliz na minha vida. E olha que quem me conhece na Johnson, eu também fui feliz. Mas eu tô, assim, num momento que eu tô tão feliz, fazendo o que eu gosto. Não tem hora para acabar, tem horas que eu fico assim, lógico, tem a hora de qualidade que eu abro mão, né, não olho o celular e tudo com o marido, o filho. Mas quando eles dormem, eu volto, eu fico ali olhando, porque eu tô no meu estado de flow, eu entendi o que eu nasci, por que eu tô aqui. E quando a gente entende, não vira fardo, vira prazer. É diferente. E agora eu quero falar algo muito importante para vocês. 2 palavrinhas maravilhosas. Gente, vou tomar água. É maravilhoso, eu adoro. Tô com uma autoestima. Uau, né? Tá ali. Hoje mesmo a Ju fez aqui uma make maravilhosa em mim. E a gente tá com vestido, eu tô com vestido bonito e tudo. Tô com autoestima, me sentindo maravilhosa. E é muito bom quando a gente tá com autoestima. Uau. Quando eu tô na Aline, quando eu vou pra lá e eu digo assim, o que é que eu preciso? Aí ela diz lá, que eu nem sei o que é, gente, depois falem com ela. Ela faz as plásticas dela lá. Que eu falo, eu quero ficar esticada, mas igual uma adolescente, para não ficar horrorosa. Né? Tem que ter a linha térrea, então ela preza pela naturalidade. Então é muito bom ter autoestima. Só que quando a gente falha, e aí? E quando dá ruim alguma coisa na vida da gente? E quando naquele dia que você errou no trabalho, ou como mãe mesmo, aquele dia que você não tá legal como mãe, que não tá legal mesmo, errou feio e tal. Como é que você se trata? Você se mutila, do tipo assim, mentalmente? Porque quando alguém erra, geralmente, vem cá. Pensa não, calma. Mas quando a gente erra, geralmente, meu Deus, como é que eu fiz isso? Meu Deus, como é que... A gente fica com raiva. A gente se maltrata. Muito. Então, a pergunta é, você só se valoriza quando você acerta e quando você erra? Nos últimos ano passado foi o período que eu já estava fazendo a transição, já estava querendo. E eu sempre fui high performance na empresa. Teve um período que eu não fui, foi quando a minha filha teve depressão. E eu sempre, tudo meu, assim, gente, aqui, ó, tudo meu é muito, eu gosto de coisa boa. E lá eu era high performance sempre. E alguns momentos que quando eu fazia que aquela minha apresentação, que era o melhor, hoje eu estou dando o meu melhor, mas pode ser que não seja o melhor que vocês esperam. Mas para mim está tudo bem. Mas com feedback, depois eu vou melhorar, mas hoje está tudo bem. Eu estou aqui, dedicada. Mas muitas vezes eu estava ali no meu 100% ali, passado noites acordado fazendo PPT e tal, apresentando, e às vezes que a forma que o outro fala de você é a forma que ele se vê. E às vezes uma coisinha pequena, mas isso aqui não foi legal. Faltou isso aqui, um quadro aqui. Não... Aí antes eu ficava, meu Deus do céu, o que é que vão pensar de mim? Eu botei uma letra errada, eu ficava muito mal. Eu falei, tá bom, na próxima eu vou fazer melhor. Eu comecei a ficar bem. Eu falei, nossa, não, tudo bem, tranquilo. Eu acho que aquilo foi dando raiva também. Porque eu tava de boa já. Assim, tipo, tá tudo bem, mas isso aqui vai melhorar. Eu não ficava mais me machucando, sabe? Porque eu já sabia que eu já tava dando o meu máximo. Entendeu? Então, a pergunta, mais uma vez, só quando você se acerta, e quando você falha? Então, a autoestima, ela oscila, ela é maravilhosa, mas ela oscila o tempo inteiro, tá? Só que a autocompaixão, ela sustenta a gente. E eu fui estudar autocompaixão, eu estudei autocompaixão durante 6 meses. Eu li um livro maravilhoso da Kristin Neff. Quem quiser ler depois, eu tenho várias dicas de livro que eu amo. E eu me identifiquei muito com ela, porque o filho dela é autista também. E tem aqueles dias difíceis. E eu vendo a história dela, várias coisas que ela passa também. E aquela pessoa zen, plena, eu falei, uau.
amei. E eu aprendi sobre essa questão, como a autocompaixão é incrível na vida da gente. Ela sustenta. Falhou, hoje eu não fui legal. Sinto muitíssimo. Mas eu vou melhorar, eu prometo. E é justamente aqui, a autocompaixão é como você se trata quando você erra. Errei um cálculo, errei. Você se trata como alguém que ama, como se ama, ou como alguém que precisa melhorar? Que isso que é legal. Eu comecei a me tratar, primeiro, como alguém que eu falei que eu sabia quem eu era já, o meu valor, e alguém que, obviamente, não, ok, mas eu vou melhorar. Se eu falei isso aqui, eu vou estudar mais isso aqui, não ser irresponsável. Mas aceitar, acolher, mas ficar bem. Naquele momento eu não estava bem. Uma vez, vou contar para vocês. Em 2022, a minha filha, ela foi internada. Ela foi internada 2 vezes. Mas na última, ela foi internada, eu estava num período de mudança de gestão. E a minha gestora não sabia do meu histórico e tudo, e me cobrando muito. E naquele momento, por isso que hoje eu estou trabalhando muito voltado para a empresa, para essa questão da saúde emocional das empresas, porque a gente tem que tratar a liderança, conforme eu falei, para que os funcionários se sintam produtivos e acolhidos. E eu lembro que eu falei que a minha filha estava sendo internada naquele dia, porque ela se automutilava muito, assim, eu temia dela tirar a própria vida. Hoje já consigo falar bem, gente. Ela passou. Só que naquele momento eu estava sangrando por dentro. E eu falei... A pessoa falou, você colocou um Ctrl-C, Ctrl-V, uma coisa muito operacional, muito pequena. E como liderança naquele momento podia pensar assim, não, tem como ver num outro momento e tal, né? Mas enfim. E eu não estava com condição, mas eu fiz, eu me entreguei, mas eu estava muito mal. Muito mal mesmo. E naquele dia, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Eu fiquei pior. Eu, além de não estava bem, eu não estava bem com a minha filha, eu errei um cálculo, eu botei um Ctrl-C, Ctrl-V na planilha do meu trabalho. Então foi muito difícil para mim, né? Então eu queria só falar para vocês aqui como que a gente precisa se olhar com compaixão. Então você percebe, você tem se percebido como você se trata ou você só reage, vai, se machuca, segue o fluxo e acabou? Eu queria deixar isso como algo muito importante para vocês não saírem daqui do mesmo jeito, da mesma forma, seguindo o fluxo. Isso é muito raso. Como deixar? A gente tem que parar de ser raso. Nós temos que ser profundos. E a profundidade incomoda, porque a profundidade ela mexe com o interior da gente. Nem todo mundo está preparado para ser profundo. Nem todo mundo. Então vamos buscar sermos mais profundos nas nossas relações consigo mesmo. E aqui tem alguns antídotos, tá? Que eu fiz tudo isso, gente. Eu fui a prova viva dessa aplicação. Eu peguei muita teoria e coloquei comigo mesma, coloquei com a minha família e quem convive comigo, tá? Se permitir ser humano. Alguém conhece a Brené Brown? Acho que a maioria, né? Não sei se alguns já leram. Eu amo a Brené Brown, maravilhosa. Ela fala muito sobre a vulnerabilidade. Você se permitir ser humana. Ok, falhei, sou humano, sinto muitíssimo. E a generosidade que eu falo não é só com o outro, é consigo, tá? Buscar ser generoso consigo mesmo. E permissão para ser mais.
Patrícia abriu, eu falei para ela que é muito bom a profundidade, porque através da Patrícia todas nós podemos, né, nos permitir sermos humanos, sermos mais generosos conosco, que é o que mais falta, e principalmente permissão para ser mais que a gente merece. Só um pouquinho. E resumindo, autocuidado deve ser a nossa identidade, não é luxo. Não é luxo fugir de vez em quando para uma massagem. Eu sei que a cunhada faz muito isso, vai para uma massagem. Pega aquela lá da Mandara, né, amor? Você pegou bem boa mesmo. Faz aquela de pedras quentes. De vez em quando der, óbvio, vai na praia. Vai no meio da semana, lógico, né? Quem puder. Vai na praia, vai tomar água de coco, vai ver o pôr do sol. É tão bom. E é grátis. Você não descobre quem você é, conforme eu falei, você constrói. Todo mundo aprendeu aqui que o cérebro é o quê? Ele é neuroplástico. Ele se adapta todos os dias. Todos os dias nós temos novas sinapses, novas conexões neurais. E aqui ninguém mais tem síndrome de Gabriela, né? Ok? E um dado bem legal, quem quiser anotar, um dia desse eu estava lá em casa, recentemente estava com meu marido, e ele estava normal, né, dia a dia, tenso com algumas coisas, e ele escutou o devocional. Posso falar, né, amor? Assim, eu acho lindo porque ele mesmo escuta o devocional, minha filha escuta, eu fico feliz, né, os de casa escutam. E ele tinha saído um pouco tenso, aí no final do dia ele chegou e disse assim, eu falei, e aí, amor, você tá melhor? Aí ele, ai, amor, eu escutei o devocional que você falou que 85% das nossas preocupações não acontecem. 85%. Então, eu me apeguei naquilo e realmente, amor, eu me preocupei tanto a noite inteira e no outro dia nem aconteceu. Eu falei como a estatística deu certo. E vou contar outra história engraçada do Dan, tá? São várias. Eu estava fora com ele numa viagem que a gente foi ver a irmã dele, e a gente estava no shopping aberto. E ele tinha saído e demorado, e ele estava com o Daniel, e o Daniel não me dava notícia, eu preocupada, aquela mãe, tá com o pai, meu Deus, mas o pai. Mas o pai é uma mãe. Mas eu fiquei preocupada e aí eu falei, gente, cadê esse menino não aparece? Será que aconteceu alguma coisa? Coisas que vem na cabeça da gente. Aí eu lembrei desse dado, lá. Sabe de uma coisa? 85% disso aí é balela da minha cabeça. Entrei, foi na loja lá e comprei as coisas pra mim. Entendeu? Então funciona, é muito legal pra pegar nesse número. E assim, o que eu trouxe, outro dado também da atenção plena, que o nome até eu sofro bullying lá em casa também, que eu falo mindfulness, mas é o mindfulness mesmo, que é a atenção plena, que infelizmente todos nós, todos, é dado científico, quando a gente realmente não começa a fazer esse exercício, quase a metade do nosso tempo nós não estamos aqui. Eu fiquei muito feliz de ver aqui muita gente que às vezes nem pegou no celular, eu vi. Então estávamos presentes, mas na maioria das vezes nós não estamos aqui, nós estamos em outro lugar. E aí a gente, quando está em outro lugar, a gente não está em lugar nenhum, porque nós não estamos plenos, e a gente precisa estar pleno. Lá em casa eu faço questão, tá na mesa é sem celular, tá na mesa é olhando nos olhos um do outro, não tem televisão, porque a gente precisa estar pleno um pro outro, é necessário. A vida já passa muito rápido, a gente já passa a maior parte do dia no trabalho. Se a gente não puder estar pleno minutos para a nossa família, a gente está falhando bravo. Então, voltando, quanto da sua dor hoje, tudo aquilo que a gente aprendeu hoje é real, ou quanto, brincando com esse dado, é antecipação. Então a gente já tem muita dor, vamos só focar no que realmente é real. Não vamos antecipar, não. Até eu estava lendo um livro esses dias e do livro eu gosto de criar frases, vocês já devem ter percebido. Quem leu, eu falei o seguinte, que a ansiedade nada mais é
do que excesso de futuro. Futuro, eu tenho que daqui um pedaço, eu tenho que não sei o que, amanhã, ansiedade. E a depressão nada mais é do que excesso de passado. Então vamos olhar hoje, um passinho de cada vez. Abaixo. Volta da pausa, peraí. Será que ele tá aumentar um pouquinho a taxa? Você decide até onde a dor vai prosseguir. Tá cortando. Até onde a dor vai prosseguir na sua vida, na sua casa. Ты продолжишь, ты будешь все тянуть на себе. Так было и так будет. Ты должна быть сильной. Все держится на тебе. Я уйду, а ты продолжишь. Ты будешь все тянуть на себе. Так было и так будет. Так было и так больше не будет. Ты никому ничего не должна. Você não deve mais nada a ninguém. Somente seja feliz, feminina, carinhosa. Спасибо, мама. Obrigada, mãe. Eu quis mostrar esse vídeo, que para mim ele é curto, mas é muito profundo. Porque quantas e quantas vezes nós estamos fazendo o mesmo papel da nossa mãe, da nossa avó, sem perceber que aquilo que eu falei lá no início veio incutido dentro da gente. Se a gente não perceber e se conscientizar, a gente repete e vive um ciclo que, enfim, não acaba. Só que bonito naquele primeiro vídeo. Uma sequência, ele tinha a avó, a bivó, a mãe, a avó, a mãe, a filha, né? 4 gerações. Aí a mãe, a última, né, falou assim: filha, a partir de agora, acabou. Parou em mim. Tô arrepiada. Muita coisa na minha casa parou em mim. Eu falo claramente isso em nome de Jesus, eu falo sempre isso. Acabou aqui. Toda mentalidade de escassez, né? Eu até falo que em casa não vinga. É uma mentalidade de prosperidade, de ousadia. As pessoas, quando eu fiz a transição agora, vixe, não sei o que, tá desempregada. Eu desempregada? Eu agora sou empresária. Mindset muda. Mentalidade, sou mais, aquilo ali, ser mais. Estou montando meu projeto pessoal, sabe? E cabe a cada um aqui não permitir que isso aconteça. Ali a mãe, ela direciona a filha, né, quebrando aquele ciclo. Quando a filha... Era nem quebrando, estava continuando. Continuando e uma hora quebrou. Ela quebrou. Verdade, corrigindo. Mas quando a filha culpa a mãe e ela não consegue, ela fica com aquela mágoa, fica remoendo, porque existe, eu vejo dentro do meu círculo familiar. E o que é, né? Como é que age? Na verdade, a filha, ela pode até falar verbalmente que é diferente, mas enquanto ela não falar para a filha, né? Digamos que aquela mãe está com mágoa da mãe, a que está com a filha, que é o caso que você está falando. Ela pode até falar daqui não, mas enquanto ela não perdoar a mãe dela, vai aparecer na vida dela e o ciclo vai continuar na filha. Porque existe um processo aí de perdão que tem que ser verbalizado, tem que ser trabalhado. Enquanto não é fechado, inconscientemente você vai repetir. Mesmo você falando, muita gente fala, eu tô fazendo diferente. Enquanto não se conscientizar, nossa, a pessoa não percebe que está fazendo igual. É através do autoconhecimento, através de um tempo,
Mas eu não preciso falar a ninguém aqui. Eu queria que cada um aqui fizesse uma autoanálise e pensasse, o que é que eu estou fazendo igual aqui? Será que eu estou tratando o meu marido igual como minha mãe tratava meu pai? Será que eu estou gritando com meu filho como... Eu fui aquela criança que ninguém teve paciência comigo, eu estou repetindo isso? Porque da mesma forma que não tiveram paciência você nessa mesma criança. São essas pequenas coisas que a gente... E isso tudo tem a ver com a falta de perdão que você repete. Aqui finalizei, né? Você não precisa repetir sua dor, cabe para cada um aqui. E quem você decide ser a partir de hoje? Quer ser a mesma? Quer continuar o ciclo? Ou quer ser diferente? Essa é a proposta. Obrigada. Me diga.